Olá pessoal, o professor Gideon Nascimento aqui falando. E hoje a gente vai ver o nosso primeiro conteúdo de geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Aconselhável para compreender melhor esse conteúdo que você tenha visto a revisão, que eu deixei também aí no canal, sobre o plano cartesiano. Isso vai facilitar bastante na hora de você compreender o conteúdo que a gente vai ver agora. Então, se não viu ainda essa revisão sobre plano cartesiano, se tem alguma dificuldade em compreender o plano cartesiano, eu aconselho que você dê uma pausa nesse vídeo, vai lá, assiste primeiro esse vídeo anterior que eu deixei com a revisão do plano cartesiano, e aí depois você volta aqui e continua o estudo, certo? Inicialmente, gente, temos aqui o plano cartesiano, né, como a gente já viu anteriormente, que é composto por dois eixos. Um eixo que está na horizontal, que é o eixo X, o eixo das abscissas, e um eixo que está na vertical, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Aqui a gente vai ver inicialmente a distância entre o ponto A e o ponto B. O ponto A está localizado aqui e o ponto B está localizado aqui. Tá? Vamos ver as coordenadas de cada um desses pontos. Então, o ponto A ele é formado pelas seguintes coordenadas. Se você considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para x, que a gente falou na aula anterior que é sempre o primeiro valor, né, que a gente considera o valor de x, tá? Que é essa reta que está na horizontal. E vamos ver aqui o valor de y, né? Um positivo, dois positivos, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o ponto A está localizado nas coordenadas 6 para x, 7 para y. O ponto B ele está localizado em 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo para x e 1, 2, 3 positivo para y. Perceba, gente, que nesse primeiro exemplo a gente tem dois pontos que estão na mesma reta paralela. E essa reta é paralela a quem? Ao eixo Y. Tá? A gente tem aqui o eixo Y e a gente tem uma reta aqui, ó, que ela é paralela a esse eixo Y. Fica fácil a gente determinar essa distância, tá? Que seria a distância exatamente desse segmento que eu estou traçando aqui agora, ó. Seria essa distância aqui, tá? Então a distância do ponto A até o ponto B, ela vai ser a distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 7 para o 3. Ou seja, 7 menos 3, essa distância é igual a 4. Bem simples, tá? Esse primeiro exemplo bem simples. O segundo exemplo também seria a distância do ponto C até o ponto D. Certo? Vamos determinar primeiro as coordenadas desses pontos. O primeiro ponto, as coordenadas desse ponto C aqui, seria no eixo X. Tá? Lembrando que aqui é o ponto origem, tá? Que é o 0. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10. Esse ponto C, ele é formado aqui pelo menos 10. E no eixo Y, as coordenadas dele são, né, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a gente tem esse ponto C igual a menos 10 para x
e menos 3 para y. Perfeito? Já o ponto D, ele é formado pelas coordenadas menos 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3, e menos 3 também no eixo y. Então, fazendo a mesma analogia que a gente tem aqui em cima, né, seguindo esse mesmo raciocínio, a distância entre C e D, ela seria a distância deste segmento que eu estou acabando de traçar agora. Seria a distância de menos 10 e menos 3. Certo, pessoal? Então aqui a gente tem uma distância, né? Menos 10 para o menos 3, a gente tem uma distância aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimal. Lembrando o seguinte, gente, a gente não pode ter uma distância negativa, tá? Então a distância aqui dentro dos pontos, entre os pontos C e D, seria de 6. Positivo? Bem simples, não é? Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Nesse exemplo, pessoal, está se pedindo aqui o seguinte, tá? Qual a distância entre A e B? Está aqui o ponto A e está aqui o ponto B. Vamos ver as coordenadas do ponto A. O A, no eixo X, ele é formado por 1, 2, 3, 4, está aqui. E no eixo Y, ele é formado por 2 positivo. Tá? As coordenadas de A são 4 e 2. 4 para X, 2 para Y. Já as coordenadas de B são, né, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 para X. E 3, 4, 5 no eixo Y. Então, as coordenadas de A são 4,2 e as coordenadas de B são 8,5. Então, vou colocar aqui, ó, só para a gente não se perder. As coordenadas de A são 4, 2 e as coordenadas de B são 8 e 5 no eixo Y, no eixo das ordenadas, tá? Lembrando que sempre você coloca aqui ó, o primeiro valor, que é o valor de X, ele vem na frente, tá? E o valor do eixo Y vem depois. Gente, se a gente analisar essa figura, já que eu tenho uma reta paralela aqui, ó, um segmento aqui, uma reta paralela ao eixo X, e aqui eu tenho um segmento, né, uma reta, para ser mais preciso, que é paralela ao eixo Y. Então, essas duas retas, ao se interceptarem, elas formam aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Concordam comigo que essas duas retas, elas são perpendiculares? Elas se interceptam formando 90 graus, tá? Então, se você analisar melhor a figura, o ponto A, o ponto B e esse ponto C aqui, que é onde elas se encontram, a gente tem exatamente um triângulo retângulo. E a distância que ele está pedindo de A até B seria a hipotenusa. Tá? Vou chamar essa distância que estamos procurando de x. Ora, vimos também anteriormente que sempre que nós sabemos a distância de dois segmentos no triângulo retângulo e está faltando a distância de um terceiro segmento, podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Tá? A distância de B para C seria a distância de 5 para 2, ó, que dá 3. E a distância do 4 para o 8 seria de 4 casas decimal, né? Então teria 4. O primeiro cateto vale 3 e o segundo cateto vale 4. Ou vice-versa, tá? Lembrando que os catetos a gente pode inverter. Não podemos inverter a ordem da
hipotenusa. Então, né, o teorema de Pitágoras que a gente já estudou é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aquela célebre frase de Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos resolver e determinar o valor de x, que é o valor da hipotenusa. Esse a substituímos por x, ou se você preferir, pode deixar o a mesmo, tá? O b pode ser 3 ou 4 e o c pode ser 3 ou 4. Se você inverter esses catetos, não tem problema, tá? Então ficaria aqui 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se você colocar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tanto faz. Lembrando que aqui tem uma soma. A soma lá é comutativa, tá? A ordem das parcelas não vai alterar essa soma. Pessoal, 3 ao quadrado dá 9. Tá? Lembrando que isso aqui é uma potenciação. 3 ao quadrado seria 3 vezes 3. O 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 16 mais 9 dá 25. E, tirando a raiz, né, dos dois membros, para que a gente possa eliminar esse expoente, a gente ficaria com x igual a raiz de 25. Isso aqui a gente já faz tranquilamente. Alguns alunos preferem falar o seguinte: ah, professor, vamos trabalhar com operações inversas. Então, se eu pego essa potência e mando para o outro lado, eu tenho lá uma radiciação. Pode ser também, tá? A forma que você pensar não está errada, desde que você faça esse procedimento. Pessoal, aqui eu tenho que determinar a raiz quadrada de 25, que poderia ser 5 positivo ou 5 negativo. Lembrando a vocês que eu estou procurando essa distância. E eu não posso considerar essa distância negativa, tá? Então a gente trabalha com o módulo aqui, que seria 5. Então a distância entre A e B são 5 unidades de medida. Para concluir, a gente chega à dedução de uma fórmula, que a gente vai trabalhar com ela daqui para frente. Perceba que aqui eu não coloquei as medidas, tá? E eu coloquei aqui, ó, o ponto A e o ponto B mais uma vez. E eu quero determinar a distância desse ponto A para esse ponto B, certo? O A, vamos ver as coordenadas dele, tá? Aqui a gente não vai trabalhar com medida, mas a gente pode dizer que esse ponto aqui, ó, é o meu x do ponto A. Vou chamar de XA. Se acostuma com essa nomenclatura daqui para frente, tá bom? Esse ponto A ele é formado por XDA e esse ponto aqui vai ser o YDA, tá? O Y do ponto A. Perfeito? Agora vamos ver as coordenadas desse ponto B. Lembrando que eu estou aqui com o mesmo exemplo, tá, gente? Eu estou aqui com um triângulo, retângulo, e eu estou pedindo aqui a distância entre esses dois pontos. Nesse caso, a gente tem o seguinte: esses dois pontos, eles estão numa reta que passaria aqui, e essa reta ela não é paralela ao eixo X e nem ao eixo Y, tá? Essa reta aqui, ó, ela é concorrente, tá? É uma reta que é concorrente, ela intercepta o eixo X e o eixo Y, e ela não é paralela a nenhum dos dois. Perfeito? Então a gente tem aqui o seguinte: as coordenadas do ponto B seria esse ponto aqui, ó, okay, que eu vou chamar de XDB, e esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de YDB. Certo? Perfeito? Esse cateto aqui, gente, seria a distância XB menos XA, né? Essa distância aqui. Então vamos chamar de XB menos XA. Ok? Esse outro cateto seria a distância daqui até aqui, ó, que eu posso chamar de YB menos YA.
Perfeito? YB menos YA. Agora vamos à fórmula, tá? Quero encontrar essa distância aqui, ó, que a gente vai chamar de D. Ah, professor, pode ser X? Pode ser X. Tá? Pode ser Y, pode ser A, pode ser qualquer variável, qualquer incógnita. Mas a gente vai chamar de D porque é a distância. Tá? Fica mais fácil para você entender como chegou a dedução dessa fórmula. Então, concorda comigo que eu aplicando Pitágoras, que seria, né? Vamos fazer aqui. Pitágoras seria A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, tá? O A é essa hipotenusa. Então, aqui na fórmula a gente tem D, né? Que é a distância do ponto A ao ponto B. O B seria esse primeiro cateto aqui, ó, que é determinado por essa medida, tá? Então isso aqui vai ficar ao quadrado. Então eu tenho xb menos xa. Tudo isso aqui ao quadrado. Perfeito? E o meu segmento aqui, C, que é o próximo cateto, seria a distância do YB até o YA. Tá? Que está aqui, ó. YB menos YA. Lembrando que ao quadrado. Perfeito? Determinando a raiz quadrada do primeiro membro e determinando a raiz quadrada do segundo membro com o objetivo de eliminar essa potência, tá? A gente teria xb menos xa ao quadrado somado com yb menos ya ao quadrado. Eliminamos aqui, ó, operações inversas. A gente tem a eliminação dessas operações e finalmente chegamos à fórmula, que é a distância desses dois pontos será igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado somado com yb menos ya ao quadrado. Ok, pessoal? Então você tem que memorizar essa fórmula. Ah, professor, toda vez eu vou precisar estar deduzindo essa fórmula, vou ter que fazer todo esse procedimento até chegar a ela? Não. Certo, pessoal? Isso aqui que a gente fez agora foi uma demonstração de onde essa fórmula surgiu. Perfeito? Então, toda vez que te pedirem a distância entre dois pontos e você souber as coordenadas que formam o ponto A e o ponto B, você só precisa aplicar nessa fórmula, tá? Bem, pessoal, vamos a dois exemplos agora para a gente determinar a aplicabilidade dessa fórmula, tá? Como é que a gente vai trabalhar com essa fórmula daqui para frente. O primeiro exemplo que a gente tem é esse aqui. Determine a distância entre os pontos A e B, tá? Então você podia dizer, ah, professor, o senhor disse que, né, quando eu tenho uma reta que é paralela, essa reta é paralela ao eixo X, ou se eu tivesse aqui uma reta que fosse paralela ao eixo Y, e esses dois pontos estão nessa reta, eu só preciso determinar a distância entre eles, né, aqui no eixo, né, na paralela aqui do eixo. Pode ser, tá? Seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você diria bem simples aí que a distância seria 9 menos 5, tá? Que dá 4. Então você conseguiria responder tranquilamente essa questão. Dá 4, certo? Mas será que aplicando a fórmula a gente chega nesse mesmo resultado? Tem que ser, tá? Senão a nossa fórmula ela tá errada, ok? E o que a gente está fazendo aqui
não está correto. Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula para ver aí a aplicabilidade dessa fórmula na prática, se ela funcionaria, se a gente consegue chegar nesse resultado 4. Perfeito? Primeiro a gente vai procurar as coordenadas desses pontos, tá? Esse ponto A, que é o primeiro ponto que a gente está procurando, as coordenadas dele são, qual o valor aqui no eixo X dele? 5, tá? E esse ponto A, qual o valor dele no eixo Y? 1, 2, 3. Tá aqui as coordenadas do meu ponto A. Perfeito? Agora vamos pensar aqui nas coordenadas de B. As coordenadas do meu ponto B, elas são 9 no eixo X e 3 no eixo Y. Perfeito? Vamos para a fórmula, tá? Espero que vocês tenham memorizado, essa fórmula vai ser muito importante daqui para frente. A fórmula é a distância entre dois pontos, né? A menor distância entre esses dois pontos seria raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado somado com yb menos ya ao quadrado também. Perfeito? Certo? Substituindo os valores das nossas coordenadas, lembrando, pessoal, que o xb é o 9, tá? E o xa é o 5, são os dois valores de x, tá? Da primeira e da segunda coordenada. E que o meu yb é 3 e o meu ya também é 3. Perfeito? Então, substituindo, a gente teria 9, que é o xb, menos 5, que é o xa, ao quadrado, somado com 3, que é o meu yb, e 3, que também é o meu ya, ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ter que dar 4, tá? Se não der 4, a fórmula aí ela está errada, tem algo errado. Então a gente está agora provando a aplicação dessa fórmula. A distância é 9 menos 5, 4 ao quadrado. 3 menos 3 dá 0. 0 ao quadrado. Perfeito? A distância entre os dois pontos será 4 ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16. 0 ao quadrado. 0 vezes 0 dá 0. 16 mais 0 dá 16. E a raiz quadrada de 16, pessoal, é igual a 4. Perfeito? Seria bem mais simples esse exemplo se a gente tivesse feito aqui, ó. Mas é importante que você saiba trabalhar com a fórmula, porque na maioria dos exemplos você não vai encontrar dois pontos, tá, que estejam em retas paralelas ou ao eixo X ou ao eixo Y. A maioria dos exemplos que a gente vai se deparar por aí, esses dois pontos eles vão estar numa reta que vai ser concorrente. Perfeito? Nosso último exemplo, para terminar, ele não traz aí o desenho, a questão não traz o desenho, não traz o plano, e ela já é bem direta, bem objetiva no que ela quer. Ela diz assim, ó, calcular a distância entre os pontos F, esse ponto F é formado pelas coordenadas menos 3 e menos 11, e o ponto G, que é formado pelas coordenadas 2 e 1. Tá? Esse primeiro valor aqui sempre é x, perfeito? Sempre é x. E o segundo valor sempre é y. O segundo valor sempre é y, tá? Aqui eu vou chamar de o xa, e daqui, e esse aqui o xb.
Esse primeiro vai ser o YA e esse aqui o YB. Pronto. Aplicando na fórmula, tem que ter essa fórmula memorizada. A distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado somado com yb menos ya ao quadrado. Perfeito? Substituindo os valores, nós temos o meu xb é 2, menos o meu xa, que é menos 3. Opa, pera aí, professor. Eu tenho um menos aqui da fórmula e tenho o menos do xa, que é menos 3. Então ficaria menos dá o quê, gente? Jogo de sinal que a gente já trabalha desde o 7º ano, menos e menos dá mais. Tá? Cuidado com isso aqui, para você não se confundir. Continuando, né? Somado com o meu YB, quem é o meu YB? 1, menos o meu YA. Opa, pera aí de novo, professor. Menos 11, ó. Menos e menos, mais. Fica atento, muita atenção nisso aí, para não escorregar nessa casquinha de banana, certo? A distância entre os dois pontos será 2 mais 3, 5 ao quadrado, somado com 1 mais 11, 12 ao quadrado. Perfeito, pessoal? Primeiro a gente vai fazer a parte interna da raiz, ó. Aqui eu tenho uma adição e uma potenciação, tá? Lembrando que a potenciação tem prioridade. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Agora a gente vai trabalhar com a soma, tá? 25 mais 144 dá 169, 169. E a raiz quadrada de 169 poderia ser 13 positivo ou 13 negativo, mas estamos falando de uma medida, de uma distância. Essa medida ela vai ter que ser positiva, tá bom? Então a distância entre o ponto F e o ponto G é de 13 unidades de medida. Certo, pessoal? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço a todos. Continuem estudando. Fiquem com Deus.